Resenha. Amigos do Reis da Resenha. E essa resenha de hoje é com um cara que jogou muito em vários gigantes do futebol brasileiro, foi protagonista em vários gigantes do nosso futebol e em eras muito vitoriosas desses clubes, tá? Ele jogou no São Paulo, numa era super vitoriosa, no Palmeiras, numa era super vitoriosa, no Vasco. Eu tenho aqui comigo hoje, o velho Vamp não tá, mas eu tenho a honra de fazer essa resenha hoje com um cara que eu acompanhei muito a carreira. Com um cara que me fez, inclusive, sofrer muito no Maracanã, porque jogava muito no Vasco. Seja muito bem-vindo, Euler, aqui ao Reis da Resenha, o filho do vento, né? Naquela geração, você foi conhecido como filho do vento pela sua velocidade. E é impressionante, né, Euler, já te fazendo essa pergunta. Como você, não como, porque você é talentoso pra caramba, mas como você teve essa sorte de jogar em gerações super vitoriosas, de super times. E aí eu já começo te perguntando, qual que mais te marcou? Porque ainda teve o Atlético Mineiro. Tem isso, o Atlético Mineiro de 96, que foi eliminado pela Portuguesa na semifinal do Brasileiro. E aí eu te pergunto, São Paulo, que foi o clube que te contratou do América Mineiro, Atlético Mineiro, Palmeiras ou Vasco? Qual desses gigantes que mais te marcou na carreira, Euler? Boa noite. Boa noite, Pilhado. Um prazer poder estar aqui com você, falar para o seu público, com muita alegria. Agora, com respeito, você escolher um, para mim, é muito difícil, porque eu vou para o São Paulo realizar um sonho, que é jogar no São Paulo e com o Tele Santana, ter o Tele Santana como meu treinador, e jogar no Palmeiras a convite do Filipão para uma disputa de Libertadores, para ganhar a Libertadores. Depois vou para o Vasco realizar um outro sonho, que é jogar ao lado do Romário. Então, assim, eu vou dizer o seguinte, para não ficar em cima do muro. O ano de 2000, para mim, foi perfeito. Foi a metade do ano no Palmeiras e a outra metade do ano no Vasco da Gama. Chegamos praticamente em todas as finais, fui campeão brasileiro, fui campeão aí da Recopa Sul-Americana, fui campeão da Copa Rio São Paulo pelo Palmeiras, né? Fui convocado para a seleção brasileira em 2000. Meu filho, o mais velho, né, o primogênito, nasceu também em 2000. Então, para mim, o ano de 2000 ele é perfeito. Metade no Palmeiras e metade no Vasco da Gama. Mas aí eu não vou deixar você ficar em cima do muro. Palmeiras ou Vasco da Gama? Qual foi o time que te marcou? Que você fala, caraca, ali não tem como. Aquele ali foi o momento da minha carreira. Se for em time, em elenco, Palmeiras, mas time, o Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. A gente tinha um time que a gente, posso dizer, que jogava por música, a gente sabia a hora que a gente ia acelerar o jogo, diminuir, entendeu? Agora é hora de virar, agora é hora de vencer. Então a gente jogava assim, cara. A gente tinha cada jogador dentro da sua característica e maravilhoso, desde o goleiro Elton, que fazia contra-ataque com a mão. O Elton não batia na bola com o pé, o Elton fazia contra-ataque com a mão. Ele jogava para mim com a mão, ele fazia um lançamento lá depois da linha do meio campo. Era incrível. E jogadores de campeões do mundo. Então, para mim, foi perfeito esse... É o que eu digo. E o time está ao lado do Romário também, foi maravilhoso. Irmão, olha esse time. Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler e Romário. Olha esse quarteto. Era um absurdo. Esse time jogava muita bola, né, Euler? O que mais te marcou desse time do Vasco? Aí um detalhe, né? Esse quarteto aí foi a base da seleção brasileira, começando com o Candinho lá, depois que o Luxemburgo saiu, né? Então, os quatro iam sendo convocados, né? O que mais me marcou é o que eu digo. Eu estava terminando o meu contrato com o Palmeiras e eu rejeitei muitas propostas, inclusive de ir para a Europa, porque eu tinha um sonho de jogar ao lado do Romário. E essa oportunidade, ela surgiu. Porque, assim, eu em todos os times que eu joguei, eu nunca tive pretensão nenhuma de ser artilheiro, mas sempre quis fazer o artilheiro. O Romário já era um artilheiro, mas aí eu queria jogar ao lado dele para nós formarmos uma grande dupla e essa dupla ser
marcada na história do futebol brasileiro, entendeu? E eu fui pro Vasco para rolar baixinho, poder colocar a bola para dentro, meu amigo. E isso aconteceu. O Romário, no ano seguinte, 2001, foi o maior artilheiro do mundo, com 74 gols o cara fez, entendeu? E eu tive muita participação, mas porque eu apostei nisso. Era um sonho meu e eu queria realmente fazer história ao lado do Romário e que ficasse marcado essa dupla no futebol brasileiro. Você deixou de ir para a Europa para escolher jogar naquele Vasco? Você negou proposta de quem? Neguei proposta, não é que eu neguei proposta, né? Mas na época que o meu contrato estava acabando com o Palmeiras, né? O meu empresário foi atrás de alguns clubes e teve proposta do PSV, né? Da Holanda, e uma grande proposta também para retornar para o Japão, né? Só que eu ainda tinha esse sonho e também de jogar na seleção brasileira. Se eu deixasse esse momento indo para fora, com toda certeza eu não teria realizado o sonho de jogar na seleção brasileira. E, Eulino, a gente sabe que o Romário é aquele cara marrento. Ele é marrento, sempre foi marrento. Pro Romário elogiar alguém, é porque ele gostou muito mesmo. E já falou várias vezes que um dos principais companheiros de ataque dele foi você. O que representou isso pra você? Porque você é um cara que você diz que você escolheu o Vasco porque você tinha o sonho de jogar do lado desse cara. E aí vai esse cara que foi o herói do título mundial de 94, joga com você em 2000 e diz que você foi um dos melhores parceiros dele na carreira. Então, isso é a realização de um sonho, cara, porque foi uma aposta mesmo, é o que eu disse. Teve muita gente que na hora que eu recebia as propostas não acreditava que eu estava recusando, mas era esse o objetivo. E é isso, eu queria formar a dupla com o Romário, fui com esse objetivo. O Romário, ele pode ter seus defeitos, mas ali dentro do clube ele era abraçado com todos os jogadores, né? Só assim, naquela época, com ele, com o Edmundo, aquela coisa toda, mas eu nunca tive problema com ele, nem com ninguém daquele elenco, e meu objetivo era único: botar a bola para o Romário fazer o gol. É fácil jogar com o Romário? E por que é fácil? Muito fácil, é o que eu disse. Sempre que em toda a minha carreira, eu quis que o centroavante fosse artilheiro da equipe. Em todos os clubes, o centroavante foi artilheiro da competição. E eu tinha a característica, agora não mais, né, Pilhado? Agora é filho da brisa, não é mais filho do vento. Mas eu tinha comigo que a minha característica ia casar com a do Romário, entendeu? E aí eu teria facilidade para poder chegar na linha de fundo, para poder rolar a bola, para poder fazer cruzamento, para poder dar um passe. E o Romário foi perfeito nisso, porque, cara, mal olhava para o Romário e já estava livre. Ele tinha uma facilidade de se encontrar dentro da área, de poder se posicionar de tal forma que ninguém achava o Romário. E aí era só rolar para ele poder fazer o gol. Teve algum episódio com o Romário que te marcou? Algum episódio de bastidores, assim, que as pessoas não sabem? Antes de uma final, antes de um determinado jogo, teve algum episódio que te marcou? Então, cara, é o seguinte, um episódio que ficou marcado aí foi aquela questão da viagem para o Uruguai, Brasil e Uruguai, né? Que teve aquela questão da aeromoça e só se ele saiu de madrugada debaixo da porta, porque de fato isso não aconteceu. Ele ficou o tempo todo, o Ronaldo, mas o pai já foi pro quarto, a gente ficou conversando até tarde. Então, e aí, só que para muitos o Romário teve uma fugida para encontrar com a aeromoça, e isso não aconteceu. Mas você tem certeza que não aconteceu? Você era o companheiro de quarto dele, é isso? Sim, era sempre na seleção, o companheiro de quarto do Romário era eu. E aí, fala sobre essa história, porque
acusaram ele de ter saído com uma aeromoça. E isso gerou toda aquela polêmica, ele deixou de ser convocado em algumas situações. Eu queria que você detalhasse essa história. Ele pediu para você testemunhar a favor dele, para você falar com alguém com relação a isso? Isso foi até legal da parte dele, quanto da parte do Filipão, porque a convocação foi do Filipão, né? E ninguém me colocou um contra o outro, isso foi muito legal. Agora, essa questão aí, eu acho que algumas pessoas já sabem que a não convocação mais do Romário não foi por causa disso, porque eu acho que isso foi bem dito e provado que ele não saiu com a aeromoça. Mas sim a questão da convocatória para a Copa América, né, onde o Filipão convocou todos nós, eu estava na mesa, entendeu? E o Romário pediu ao Filipão para poder não ser convocado, porque ele ia fazer uma cirurgia nos olhos. E acabou que o Vasco recebeu uma proposta para jogar no México e o Romário acabou indo para o México com o Vasco da Gama e não fez a cirurgia. E isso que chateou o Filipão. E a partir daí é que ele não foi convocado. Então, não foi por esse episódio da aeromoça, e sim por esse episódio da convocação. Mas o que você acha? Você acha que tinha gente querendo derrubar ele para ter vazado esse assunto? Que ele saiu com a aeromoça? Você acha que teve sacanagem com o Romário aí? Porque de onde surgiu essa história, né? Mas isso aí eu não sei te dizer. Não sei te dizer o que aconteceu. Às vezes, sei lá, viram eles trocando telefone. Pode ter sido, não sei. Alguma coisa assim. Da tua carreira, agora indo pra resenha, foi o maior pegador aí que tu viu no futebol? Foi o Romário? Com esses assuntos de mulherada. Foi o cara que tu viu que tu mais falava, caraca, não é possível, esse cara pega todo mundo. Mas não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Eu já cheguei em concentração com o Romário com uma, descendo pro café, o Romário já tá com outra. O baixinho era pegador, viu, senhor? Meu Deus. Mas e aí? Aí ele chegava com uma, saía com a outra e ele podia, porque ele mandava na porra toda, é isso? Fazia 4 gols depois no jogo. Como diz o Joel Santana, é melhor dar essa vitamina pra ele. E ele zoava a galera com isso? Ele se autoafirmava, ele se gabava, ele falava, vou entrar com uma, vou sair com outra. Ele contava muita história? Não contava não, ele era bem reservado com isso. Muito reservado, era só pros parça dele lá e eles faziam as coisas sem dar alarde nenhum. Já pegou algum rebote do Romário fora de campo, Euler? Ou já era casado na época? Não, eu já tenho 28 anos de casado. Não mexer com esse negócio não, deixa pro Romário. E tua mulher, pronto? Agora eu vou perguntar, tua mulher ficava com ciúme? Que o Romário sempre teve essa fama de pegador, de um cara de ir pra noite, nunca bebeu, deixando claro. Mas ela falava, tô de olho em você. Eu vejo as histórias do Romário. Tinha um pouco essa marcação da tua esposa com ciúme dessa relação com o Romário, não? Não, de maneira nenhuma. A gente era sempre um relacionamento aberto e nunca tivemos problema, não. Tanto que eu tô casado até hoje. O Romário já foi 3 e tá pagando pensão para 3. Você falou dessa Copa de 2002, que você estava com o Romário na grande polêmica que dizem ter sido um dos motivos pelos quais ele não foi convocado. Você também tem mágoa, né, Euler? De não ter ido para aquela Copa do Mundo. Foi o teu auge. Você mesmo já falou, 2000, 2001 e até 2002 foi o teu auge na carreira. Você ganhou tudo no Vasco. Você chegou a ser convocado para a seleção brasileira várias vezes e não foi para a Copa do Mundo. Você tem uma mágoa do Filipão daquela não convocação para a Copa? De maneira nenhuma, mágoa nenhuma. Claro que eu fiquei chateado, triste, muito triste, chorei muito, entendeu? Eu esperei até mesmo na contusão que teve do Emerson, eu ainda esperava essa convocação, mas não veio. Cara, e assim, questão de tempo, essa tristeza foi saindo, entendeu? Não, mágoa nenhuma. Fiz estágio com o Filipão em seguida, logo depois, no Palmeiras, quando ele estava no Palmeiras, na época do título da Copa do Brasil.
Tive com o Filipão no Atlético Paranaense, aqui em Belo Horizonte, quando ele estava no Atlético, entendeu? Sempre conversei com ele por telefone, nenhuma. O Filipão, cara, eu vou fazer, eu não tenho direito de ter mágoa com ele por causa dessa convocação, porque ele me ajudou muito num dos piores momentos meu, que foi a contusão que eu tive do ligamento cruzado anterior, e eu recuperando no Palmeiras, veio a Libertadores de 99, ele me chamou e conversou comigo e falou assim: olha, pode recuperar tranquilo, que você vai ser muito importante para mim na Libertadores, eu vou precisar de você. E então isso aí me deu um ânimo muito grande, cara, foi um combustível para que eu pudesse recuperar, voltar, machucar de novo e ele continuar bancando a minha inscrição na Libertadores. Aí eu volto e ele me inscreve ainda para a Libertadores. Ainda me chamou e falou assim: ó, só tem a 24, a camisa, o número 24. Eu falei assim: é essa mesmo. Mas você achou que você merecia estar naquela Copa? Sim, achei que eu merecia, até porque nós tivemos 3 anos juntos, né? E eu tive na última convocação antes da lista final, que foi o jogo contra Portugal, em Lisboa. Fiz medida de terno, assinei o termo de compromisso, fiz todos os exames e no momento da lista final, acho que balançaram muito a folha e o nome caiu. Caraca, você fez até medida de terno para ir para a Copa? Sim, fizemos medida de terno. Fiz sim. Ou seja, essa é a maior frustração da tua carreira, então? Sim, frustração sim. Com certeza. Mas mágoa, raiva, nada disso. Só a frustração mesmo de não ter ido para a Copa. Mas realizei o sonho de poder jogar na seleção brasileira. Todos os momentos que eu tive dentro da seleção brasileira, Pilhar, eu curti cada um deles. Cada um dos momentos. Qual foi o seu sentimento na hora? Porque você fez a prova do terno, medida do terno, fez tudo. Você praticamente já se considerava numa Copa do Mundo. Você deve ter reunido a família, todo mundo para ver a convocação. Me explica como é que foi aquele dia e o que você sentiu. Você estava com toda a família assistindo? Sim, toda a família assistindo, por isso, né? Até mesmo na semana antes da convocação, eu já recebi ligação para poder fazer exame aqui, fazer exame ali, em tal lugar, para poder fazer exames. E então eu já considerava praticamente com meu nome na lista, né? E infelizmente não aconteceu, cara. E assim, eu reuni, claro, toda a família, todos da minha casa, a família da minha esposa, em geral. Eu estava preparado para poder fazer uma grande festa após o anúncio. Mas, infelizmente, fiquei triste muito, chorei bastante, tive treino no mesmo dia, tive que ir pro treino no Vasco, foi doloroso demais chegar no Vasco da Gama. Era o dia que eu queria ter sumido. Eu tô lendo aqui a convocação. Teve Ronaldo, óbvio, que era concurso. Ronaldinho Gaúcho, aí tinha Denilson, Luizão e Edilson, né? Esses eram os outros convocados. Sendo que a tua fase na época era melhor do que... Eu acho que era melhor do que a do Denilson e do que a do Luizão. A do Edilson eu não sei. Mas do Denilson e do Luizão a tua fase era melhor. Sim, até porque, vamos pensar no Luizão também, tinha até ido para o Grêmio para poder recuperar de uma contusão, né? É verdade. E aí você acaba sendo acaba não sendo convocado e gerando toda essa situação. Agora, Euler, falando de parceiro de ataque, você jogou seleção brasileira, você jogou no Vasco, você jogou no Palmeiras, você jogou no São Paulo. Pelo que você falou, claro que vai ser o Romário, o principal. Só que você teve... Você jogou com o Ronaldo na seleção? Jogou, né? Sim, na verdade, jogo não, mas treinei junto com ele. Você então treinou com o Ronaldo, jogou com o Romário, jogou com o Miller. O Vampeta fala que o Miller é um dos melhores jogadores que ele já viu atuando. É o Romário disparado ou dá para comparar os outros? É o Romário. Disparado pelo fato
assim, ó, igual o Vampeta fala do Miller, e ele tem razão. O Miller é uma coisa. Você acredita que o Miller ele mais servia do que eu servia a ele? Então, assim, o Miller também era um grande garçom, né? Agora, para poder botar a bola para dentro do gol, para poder finalizar, para poder posicionar dentro da área, para eu aproveitar a minha característica, realmente foi o Romário. Agora, eu tive uma grande participação também com pouca coisa, pouco tempo, mas adorei jogar ao lado dele aqui no Atlético, foi com o Evaí. No Atlético não, no Palmeiras? Não, no Atlético Mineiro, ele esteve aqui no Atlético. Você jogou com o Evaí no Atlético? No Palmeiras a gente jogou no banco, né? Porque era o Paulo Nunes e Oséia os titulares. Titular. Uhum. Mas você compara o Evaí com o Romário? Oi? Você compara? Dá pra comparar, claro que não melhor, mas dá pra comparar? Dá pra comparar no que diz respeito, assim, a aproveitar bem as oportunidades de fazer gol, entendeu? O Evaí para fazer gol também era um espetáculo. O Romário é indiscutível, mas eu falo assim, se fosse para mim poder eleger um segundo, seria o Evaí. Olha aí, você colocaria o Evaí até à frente do Miller, que também foi um cracaço, né? Eu sei que não é a mesma característica, mas fez dupla com você. Sim, mas não é questão de colocar à frente. Para mim, o Miller, ele não foi um centroavante, entendeu? Ele foi também um garçom. Tanto que um dos primeiros gols que eu fiz, no primeiro, se não me engano, no São Paulo, foi um passe do Miller. E naquele jogo, oitavas, Palmeiras e São Paulo da Libertadores, né? Eu fiz 2 gols, aquele 2-1 no Palmeiras, eu fiz um gol, o primeiro com passe do Miller e o segundo com passe do Palhinha. Então o Miller, ele é um segundo atacante, sem dúvida nenhuma, espetacular. Mas muito acima da média. Ô, Euler, eu cheguei a ler, tá, num lugar aqui, que você chegou a pensar que o Romário lutava pro Filipão não te convocar pra seleção? Não é que ele lutava, é que é o seguinte, o que aconteceu? A questão de você ter num clube 4 jogadores que iriam para a seleção brasileira estava prejudicando o Vasco da Gama. E a partir daí, o Eurico Miranda começou a trabalhar de forma que não fosse mais 4, que pudesse ter esse rodízio, entendeu? E, com certeza, sempre que o Romário estava no Vasco da Gama, a prioridade era eu estar no Vasco da Gama também, para poder servir ele. Porra, mas aí ele podia pensar em você, né, pô? Podia pensar no amigo, porra, deixa o meu amigo realizar o sonho. Não, mas não é que ele atrapalhou, não é isso, era uma questão de escolha mesmo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, tem algum clube que você acha que você foi carrasco? E qual foi? Carrasco? Você sempre se dava bem contra esse clube? Ah, sim, aí eu sem dúvida nenhuma o seu, né, o Flamengo. Quer dizer que você... Eu já perguntei sabendo a tua resposta. Então, realmente era o clube que você mais jogava, mais fazia gol, mais tinha boas atuações? Sim. E eu tinha também uma vontade muito grande de poder jogar no Flamengo. E eu até tive já uma proposta para ir para o Flamengo e eu recusei essa proposta. Foi em 2004, quando o Flamengo estava passando por uma situação muito difícil, né? Se não me engano, é 2004, mesmo com o Iranildo, que foi. Eu recebi uma proposta, só que eu não aceitei pelo simples fato de não ir sentir bem, ter recebendo umas luvas, entendeu? Receber dinheiro e com os outros companheiros não recebendo nada. E aí eu não aceitei. Você não aceitou porque você sabia que o clube estava endividado? Estava endividado, os jogadores não estavam recebendo salário, já estavam aí indo para 3 meses sem receber salário e a proposta incluía um valor na mão, um dinheiro de luvas. E aí eu não conversei com algumas pessoas, alguns amigos que me aconselharam a não ir. Caramba, e você tinha vontade de jogar no Flamengo porque você foi ídolo no Vasco?
Sim, claro. Mas, assim, pelo simples fato de você realizar aquela questão de você jogar nos clubes da cidade, entendeu? Eu joguei no São Paulo, joguei no Palmeiras, joguei no São Caetano, aqui em Belo Horizonte, no América, no Atlético. Tive proposta para ir para o Cruzeiro também, entendeu? Só acabou não dando certo. Mas por esse fato. Por que você tinha vontade de jogar no Flamengo? Sem gaguejar, sem gaguejar. Não, é mais pelo fato de você pensar na torcida, entendeu? Te recebendo e você podendo ser ídolo de vários clubes, entendeu? Você poder ter esse carinho do torcedor, não só de um clube na cidade, mas de vários clubes, entendeu? Mais sobre isso mesmo. Mas eu sendo sincero, tá? Eu acho que aí você queimaria a sua idolatria no Vasco, você não acha? Torcedor do Vasco, pô, o cara agora vai jogar no Flamengo? É complicado você dizer, mas assim, pode acontecer, poderia sim, entendeu? Mas a gente já viu também, já aconteceu nessa época de jogadores jogar o próprio Romário, né? O próprio Edmundo, né? Que jogou, se não me engano, o Felipe também, né? Já fizeram história nos dois clubes, então poderia acontecer. Agora, você tirou tua onda, falou que é o Carrasco, aí você falou, sou o Carrasco do teu time, mas também teve um jogo que aí eu acho que possa ser uma das maiores tristezas da sua carreira, né? Porque você já sabe, claro, qual é o jogo, que foi aquela final de 2001, onde o Vasco tinha sido vice do Flamengo em 99 e 2000, até surgiu aquela musiquinha do vice de novo, tudo, e teve aquele golaço do Pet no último minuto. E aquele jogo, Euler, eu já vi reprise várias vezes, porque eu fiz matéria com o Petkovic, fiz matérias com alguns jogadores. Você jogou muito. O Júlio César fechou o gol. Você teve algumas chances de fazer o gol, você jogou muito e o Júlio César fechou o gol do Flamengo. Como é que foi aquele jogo e o momento daquele gol do Pet? Eu queria que você lembrasse pra gente. Então, Pirado, não só aquele jogo, né? Podemos ver o primeiro jogo também, onde a gente teve chance de aplicar uma goleada no Flamengo e isso não aconteceu. Então, foi com um resultado simples que ganhamos e nesse jogo da volta, no segundo jogo, sem dúvida nenhuma, uma grande atuação do Júlio César, espetacular, e a perfeição do Pet, né? O que é aquilo? Aquilo ali foi algo extraordinário. Eu estava na direção da bola, eu tentei tirar ela com o olho de todo jeito, mas não consegui, não. Meu Deus. E falava assim, olha, nunca mais o Pet acerta uma falta dessa. Pensava comigo. Até a Copa dos Campeões, onde a final Flamengo e São Paulo, se não me engano, no Nordeste, e o Pet fez um outro igual. Não demorou 2 meses para o Pet fazer outro igualzinho. Brincadeira. Que loucura. Então, realmente foi algo extraordinário. Tristeza geral. A gente nunca imaginava da gente perder esse título. Qual foi o clima no vestiário do Vasco naquele dia? Porque a gente sempre faz, né, as matérias em cima da vitória. E aí todo mundo fala, caramba, o Pet acertou aquele chute. Qual era o clima no vestiário ali? Porque foi inacreditável de onde ele chutou, aonde a bola entrou. O Elton vai com tudo, a bola, ele toca na bola e a bola entra. Qual era o clima ali no vestiário, Euler? Cara, eu vou falar por mim e alguns que eu vi, né, de choro, de muita tristeza e de revolta, porque assim, a gente pensando assim, o que a gente poderia ter feito mais, porque nós fizemos de tudo, nós tentamos o melhor, nós jogamos muita bola, entendeu? Mas as coisas não aconteceram, então só restava mesmo chorar, cara, chorar de tristeza. De sofrimento, foi o pior da tua carreira ali de jogo? De resultado de jogo, Pilhado, eu vou dizer assim, de resultado de jogo, sim. É claro que eu tive um momento na minha carreira que foi o pior de todos, que foi a morte do Serginho, né? São Caetano e São Paulo, eu estava no São Caetano, então a morte do Serginho foi algo assim que machucou muito. Mas aí, se tratando de jogo mesmo, de resultado de jogo, não tenha dúvida nenhuma.
Pô, e olha que você teve uma final de Libertadores, né? Que perdeu pro Vélez, você tava no São Paulo. Não foi também, é uma situação, mas aquele jogo é muito atípico, né, cara? É minuto final, do jeito que tava, o Vasco engasgado com o Flamengo. Realmente aquele jogo ali foi absurdo. Agora... Perdi a final. Perdi a final também do Boca, Palmeiras e Boca em 2000, né? Ou seja, essa final contra o Flamengo do estadual doeu mais do que as Libertadores pelo São Paulo em 94 e pelo Palmeiras em 2000. Sim. Da maneira como foi, sim. Caramba, forte. Ô Euler, você citou a história do Serginho. É uma das grandes tragédias, né? Da história do futebol brasileiro. Como é que foi, cara, naquele dia? Ele já tinha sentido alguma coisa? E até legal você falar do Serginho como pessoa, que pouca gente, né, conhecia. E o Serginho, quando eu cheguei no São Caetano, foi o primeiro que eu fiz amizade muito grande, eu com o Serginho, a minha esposa com a esposa do Serginho, e essa amizade foi levando ao ponto que nós, quando estava chegando no final do ano, a gente já tinha até comprado passagem para poder ir passar o Réveillon junto, as férias juntos, entendeu? Em um hotel, na Bahia. E infelizmente aconteceu essa tragédia. Basicamente, a gente não sabe de muita coisa, né? Assim, sabíamos que ele tinha essa questão de arritmia, porque ele ficou parado durante, se não me engano, 3, 4 meses se tratando, e ele voltou e voltou bem. Ele não voltou e depois teve alguma outra situação, né? Ele volta e aí nesse jogo, primeiro jogo dele, aí acontece isso. Foi terrível, foi triste demais. Muito triste. Pensei em parar ali, falei assim, não vou continuar não, chega, tá bom. Você pensou em parar de jogar futebol? Ali mesmo. Depois da partida, conversei com a minha esposa, isso, aquilo, mas conversando com a família, aí as coisas vão passando e aí decidimos continuar. Queria te fazer uma pergunta complicada, mas você já viu que eu não aceito ficar em cima do muro. Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, Vasco, qual foi a torcida que mais te impressionou? A torcida, então, como bom mineiro, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou ficar com o Galo. Caraca, sério? Eu vou explicar o porquê da torcida do Atlético. Meu apelido Filho do Vento, e quando eu joguei no América e no São Paulo, e logo em seguida eu venho para o Atlético, a torcida cantava meu nome, Euler, né? E eu chego no Atlético Mineiro e logo no meu primeiro jogo de apresentação Tafarel, Paulo Roberto Costa, o Doriva, Gutenberg. Então, era um jogo contra o Flamengo, centenário do Flamengo. Que era aquele timaço, né? Sávio, Romário e Edmundo. E o Mineirão lotado. E pela primeira vez eu ouvi a torcida do Atlético cantando um corinho com meu nome e apelido. Aquilo ali me arrepiou, cara. Então eu fiz ainda, ganhamos de 3-2, eu fiz o terceiro gol. Então, depois desse terceiro gol aí, a torcida só cantava o meu nome e junto com o nome, o apelido Filho do Vento. Então foi muito bacana, muito bacana. Então isso ficou marcado demais. Por isso, aqui em Belo Horizonte há uma rivalidade muito grande. Você é americano, você é atleticano, isso aqui. Eu não posso ser ingrato com nenhum dos dois, nem com a América, que foram 11 anos dentro do América, desde a base até o meu encerramento de carreira, que foi aqui no América, na reinauguração da Independência, quanto ao Atlético, por causa da torcida, a maneira como a torcida me recebeu. E realmente a torcida do Atlético era de uma forma, assim, espetacular. Qual era a musiquinha, pô? Eu, Lê, filho do vento. Essa era a musiquinha. Caraca, cara, e aí, essa torcida que te marcou, e ó, não é o primeiro que fala isso não, hein? Muita gente fala da torcida do Galo,
tá? Muita gente fala da massa atleticana e até o que eles fizeram na Libertadores de 2013, né, Euler? Aquele Eu Acredito, aquilo ali era impressionante. Sim, sem dúvida nenhuma. E assim, o legal, assim, a gente pode falar da torcida do Atlético, mas não pode esquecer do Palmeiras e do Vasco. Por quê? Porque eram torcidas aliadas, pilhado. Então era legal você ver a união dessas três torcidas. Você está em São Januário, a torcida do Atlético chega, é recebida pela torcida do Vasco, eles andavam em comum no estádio, no Mineirão, no Palestra. Então era legal de ver essa união das três torcidas. Ô Euler, você jogou com o Tele Santana, né? Você jogou com o Filipão, você jogou com o Joel Santana, você jogou com grandes treinadores. Se você quiser citar outros, também pode citar. Qual foi o mais importante na sua carreira e qual que você acha o melhor deles e por quê? O mais importante na minha carreira e o melhor, sem dúvida nenhuma, Tele Santana. Olha... Por quê? Vários motivos pelo Tele Santana. Primeiro, por causa da parte técnica do Tele Santana, a maneira como ele via o futebol brasileiro, entendeu? E ele é citado, pilhado, em todas as licenças, porque eu estive morando na Espanha e fiz a minha licença UEFA de treinador. E na licença UEFA, pelo menos na licença B e na licença A, o Tele Santana era citado em quase todas as matérias, principalmente quando se tratava das matérias da parte técnica. Então, e eu fiz o curso aqui no Brasil também, da licença B e licença A da CBF Acadêmica, e não se falava do Tele Santana. Então, assim, e o Tele Santana, um caso muito especial para mim, foi porque o Tele morava no centro de treinamento e eu também morava no CT do São Paulo. E ele falava assim, você vai precisar mudar a sua característica de jogo, porque você é ponta direita. Eu fui na época saindo do América para o São Paulo como ponta direita, e ele falava assim, se você continuar jogando dessa forma, você vai morrer para o futebol, porque o futebol vai passar, vai mudar taticamente. Vai sair do 4-3-3 para o 4-4-2. E logo em seguida, você vai lembrar, a seleção é campeã em 94, a seleção é campeã com 4-4-2, Romário e Bebeto lá na frente, e a partir daí o futebol brasileiro passa a jogar dessa maneira. Então o Tele Santana me chamava, vamos para o campo, vamos treinar, vamos lá que eu vou te ajudar. E eu ia para o campo treinar, aprender a jogar de dentro para fora, e não só de fora para dentro, como eu cheguei no São Paulo e como eu atuava por um bom tempo. Depois joguei eu e o Miller na frente, e eu aprendi a jogar sempre com dois na frente, de forma que o Tele é responsável por essa mudança na minha carreira, e realmente, senão eu teria morrido pro futebol, sim. Agora, então o Tele Santana, ele previa a evolução do futebol. Sim, previa a evolução do futebol. Ele deixou bem claro, ele falava assim, o futebol vai sair desse 4-3-3, vai para o 4-4-2. E talvez pelo fato do Brasil estar com um treinador que já estava começando com essa parte tática, entendeu? E ele vendo que a seleção poderia ser campeã, e uma vez que a seleção é campeã, se move todo um trabalho em cima daquilo. E de fato aconteceu, né? Todos os clubes jogavam no 4-4-2. Eu vim para o Atlético para jogar no 4-4-2 com o Reinaldo na frente e o Reinaldo na frente depois, jogando aí no Palmeiras também era com dois na frente, no Vasco foi com dois na frente, e assim foi. Hoje, claro, os sistemas são variados, né? Muitos clubes jogam de acordo com o adversário, mas teve até um momento que foi o momento do Lazzaroni, que trouxe da Itália o 3-5-2, mas também com dois na frente.
Agora, Euler, eu acho que nem precisa te perguntar o jogo, né, mais marcante da sua carreira. Porque, a não ser que eu esteja errado, eu não vou citar, mas eu imagino o jogo que você vai falar. Pode falar? Pode. Palmeiras 4, Flamengo 2. Errei. Então eu errei. Mas eu quero que você fale desse jogo. Eu imaginava a final da Mercosul, aquela virada histórica do Vasco contra o Palmeiras, que pra mim foi um dos jogos mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Também, pode colocar aí. Mas é porque contra o Flamengo, esse jogo, a semifinal da Copa do Brasil, eu fiz 2 gols. Né? Foi em qual ano, hein? Foi 99? Isso, 99. Flamengo, Palmeiras e Flamengo. 4-2, eu fiz o terceiro e o quarto, 2 gols de cabeça nos minutos finais do jogo. Foi um dos jogos mais emocionantes na minha carreira, por ter sido protagonista desse resultado. Mas com certeza, você virar um jogo como viramos, 4-3, numa final de competição e internacional, poxa, não tem palavras. Aquele jogo Palmeiras e Flamengo te marcou mais que o Vasco e Palmeiras? Sim. Porque por esse motivo, por ter sido protagonista da virada. Entendi, porque você entrou naquele jogo, né? E você faz os 2 gols. Uhum. Flamengo era o time que você mais gostava de enfrentar? Que você já falou que você foi o carrasco do Flamengo. Agora o jogo mais marcante foi contra o Flamengo. Era o que você mais gostava de enfrentar? Sim, era o time que eu gostava de enfrentar. Na verdade, assim, eu sempre gostei de enfrentar os grandes. Eu me motivava pelos grandes, eu concentrava uma semana antes. Eu já estava com a cabeça pensando nesse jogo, porque desde quando eu comecei no América, eu sempre quis jogar nos grandes. Então, eu tinha que mostrar contra os grandes que eu tinha valor, que eu poderia chegar lá. E aí você, então, contra o Flamengo... Por quê? Porque você acha que o Flamengo é o que tem mais dimensão, é isso? Sim, tem dúvida nenhuma. Olha aí, ó, sonora forte, hein? Por quê? Se você pega hoje no Brasil, é o clube com o maior número de torcedores. As matérias na mídia, ela é praticamente quase todas do Flamengo. As repercussões do que acontece num clube, quando ela se trata do Flamengo, ela é superdimensionada, né? Se você vai para fora do país, as pessoas conhecem primeiro o Flamengo como clube de futebol no Brasil. Então, realmente o Flamengo tem essa dimensão toda. Olha aí, ó, é uma declaração, porque realmente sempre tem essa discussão, né? E realmente a dimensão do Flamengo é muito surreal. Isso é mesmo, é uma dimensão, porque tudo viraliza, né? Quando se fala de Flamengo, porque é muita gente. São 45 milhões de torcedores. E aí você vê um cara que foi rival do Flamengo e que gostava de ganhar do Flamengo, porque aí provavelmente tinha mais repercussão na mídia também, né, Euler? Te jogava mais pro alto. Sim, com certeza, exatamente. Esse é o fator. Fazer um gol no Flamengo, entendeu? E você estando no rival do Flamengo, a repercussão sempre ela é maior, sem dúvida nenhuma. Então, você sempre será muito mais visto fazendo gol no rival. Marcador, Euler, que você mais odiava pegar, ou porque te batia muito, ou porque te marcava muito bem. Teve algum marcador que você era o filho do vento, era veloz, mas que não te deixava jogar? Só um zagueiro que eu enfrentei que eu não consegui ter sucesso com ele, que é o Juan do Flamengo. Mas todas as vezes que eu enfrentava o Juan, eu tinha muita dificuldade. Em todas as ações técnicas, somente uma que eu conseguia ganhar dele, que era quando eu recebia a bola na frente, que aí eu apostava a corrida. Apostando corrida,
eu chegava na frente. Mas se eu começasse a acelerar, ele tinha uma grande arrancada, ele tinha noção de antecipação impressionante, entendeu? Então era muito difícil passar pelo Juan. Não fazia, era um cara muito talentoso, dificilmente fazia falta, sempre ganhava no jogo limpo. Então foi o zagueiro que eu não ousava, por exemplo, estar com a bola no pé e tentar driblar. Muito mais, eu partia para uma tabela para receber na frente e tentar ganhar dele na corrida do que driblar. Então esse aí, sem dúvida, foi o melhor marcador que eu enfrentei. E detalhe, hein, Euler, Juan é muito amigo meu, é um cara que eu tenho relação pessoal com a família dele e tudo, é até legal, vou até falar isso pra ele. Detalhe que ele te enfrentou muito novo. Ele era moleque no Flamengo quando ele te enfrentou. Ele devia ter o quê? 18, 19 anos? Sim, era por aí. Já tinha subido, já era realidade no Flamengo, na verdade. Agora, todos os zagueiros que me enfrentou, que gostava de bater, era tudo que eu queria, Pirata. Tudo que eu queria era partir para cima do zagueiro que gostava de bater, porque ele ia bater, ia tomar o cartão amarelo e depois não ia poder fazer mais nada. E aí, o zagueirão grandão, para mim era melhor, porque eu colocava a bola na frente, não pegava, entendeu? Recebia a bola em lançamento, não pegava. Não precisava nem dar um drible, bastava pôr um pouquinho a bola na frente, já conseguia passar, entendeu? E eu sofri muita pancada mesmo, e o pior marcador que eu já tive foi o Jorginho, irmão do Júnior Baiano. Esse aí batia mesmo, esse aí gostava de enfiar alfinete na gente, pisar no nosso calcanhar, meu Deus do céu. Irmão do Júnior Baiano? Jorginho jogou na Portuguesa. Sabia não. Era pior que o irmão? Mal, pior. Mentira! Pior, porque o Júnior Baiano ainda tinha que ter um pouquinho de cautela, porque, né? Era em cima dele, a TV estava em cima dele, holofotes em cima dele. O Jorginho, não. Tirando o Jorginho, assim, dos mais conhecidos, qual que dava mais porrada? Que você falava, puta, hoje eu vou apanhar. Que dava porrada era o Júnior Baiano, mas graças a Deus eu joguei ao lado dele. Graças a Deus eu jogava dele. Mas o Argel também foi um zagueiro que era bem duro, muito duro. Euler, principal título, aquele que você não esquece. O principal título é o da Libertadores, né? Sem dúvida nenhuma, com o Palmeiras. E teve a João Avelange também pelo Vasco, né? Que também ali você foi bem protagonista, né? É porque quando você se trata assim, tudo gira em torno, né, Pilhado, de você jogar uma Libertadores. Tudo. Tudo que um clube faz é em prol de uma competição. A Copa Libertadores. Talvez o Mundial não seja tão importante quanto a Libertadores para um clube, porque tudo visa isso, tudo que faz, tudo dentro de um clube é visando você ser campeão da Libertadores para poder jogar o Mundial. E quando você então conquista essa competição, infelizmente eu perdi 2 finais, porque não tinha VAR, porque se tivesse VAR, eu tinha ganhado mais 2. Por quê? Eita, isso aí é polêmico, hein? Por quê? No jogo contra o Vélez, nós tivemos um pênalti claríssimo ao nosso favor. São Paulo e Vélez. Claro. São Paulo e Vélez, que é a bola que o cara sobe, a bola bate no braço do cara e ainda amortece a bola dentro da área, assim, a bola, é como se ela tivesse grudado na mão dele, no braço dele, foi muito claro. E no Palmeiras e Boca, o pênalti em cima do Asprilla, meu Deus do céu, o que é aquilo? Foi um absurdo aquilo. O Asprilla estava pronto para poder fazer o gol, o cara chegou com uma voadora por trás e... Então, se tivesse VAR, com toda certeza, nós teríamos sido campeão em 94 e também campeão em 2000. Ou seja, São Paulo e Palmeiras foram garfados. Não tem dúvida nenhuma. Erro do juiz, não vou dizer que foi garfado, erro do juiz. Eu digo que se tivesse o VAR, com certeza haveria correção. Ô Euler, a gente já falou, né, dessa situação da seleção brasileira, a gente falou da situação dos principais clubes, e você
também foi campeão no São Caetano, né? É até impressionante, foi campeão paulista pelo São Caetano. É um título também que pode ser o mais inesperado, né, da sua carreira. Ninguém imaginava que o São Caetano seria o campeão paulista. Em 2004, né? Sim, em 2004, isso. Eu estava com uma lesão no adutor, né? Eu tinha até acertado o meu contrato com o Fluminense. Eu venho do Japão, acerto meu contrato com o Fluminense, porém eu não assino, vou de férias. Aí eu tive uma lesão no adutor e o Fluminense cortou o meu contrato e eu fui tratar no São Paulo. E recebi uma ligação do Tite, na época, ele estava no São Caetano, e me convidando para poder estar lá no São Caetano, que eu recuperasse lá no São Caetano para poder jogar. E foi o que aconteceu. Aí eu aceitei a proposta e fui para o São Caetano. Mas o Tite acabou não continuando, que ele foi para o Corinthians, mas foi o Muricy Ramalho. E a gente foi campeão com o Muricy Ramalho. Vem cá, falando agora do futebol atual, você acompanha, claro, tem algum time que você acha favorito a tudo? Hoje, aquele que você fala, esse time é o mais forte do Brasil. O time mais forte do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o Flamengo. Ele é o time que tem mais jogadores qualificados, tem um banco de reserva à altura de jogadores que estão começando a partida. Então, você tem uma gama de substituição durante a partida. Então, pode ser o Flamengo. Eu acho que time, o Palmeiras é melhor que o Flamengo. Time, conjunto. Só pra também trazer um contraponto. Eu acho que o Flamengo pode ter mais nome, mas time em si, você não acha que o Palmeiras bate de frente ou é até superior? Então, eu não tenho dúvida do que você falou. Eu disse que o Flamengo hoje, ele sem dúvida nenhuma, ele é o candidato, ele é o protagonista por tudo isso. Mas você pode pegar o Palmeiras, que é regular, entendeu? Ele é muito regular dentro da competição. O Atlético Mineiro está vindo aí com o Milito também tentando buscar essa regularidade. Pode ser que dentro do Campeonato Brasileiro venha conseguir essa regularidade. E o Grêmio com o Renato Gaúcho também já provou aí que pode ser um time que pode chegar. Então, o Flamengo, por tudo que eu disse, ele, para mim, é o candidato ao título. Mas tem esses altos e baixos. Em um campeonato como o brasileiro, o mais importante é você ser regular. E o Palmeiras já vem mostrando isso ao longo desses últimos 3, 4 anos aí, que ele é a equipe regular. Agora, o Flamengo, eu acho que tem muita coisa fora de campo que atrapalha. Essa situação do Gabigol, algumas pessoas querem dizer que é normal. Você acha normal? Você já viu isso? Jogador defender um clube e vestir nos bastidores camisa de um rival? Não acho normal isso, não. É aquilo que eu disse lá no início, que a gente estava falando sobre o tamanho do Flamengo. É exatamente isso. Tudo que se faz dentro do Flamengo, a repercussão ela é enorme, entendeu? E os maiores ídolos do Flamengo não vestiram outras camisas. E então, isso traz uma responsabilidade muito grande para quem joga no Flamengo. E o Gabigol tratou isso com uma irresponsabilidade muito grande. Então, para mim, não é normal, não. Você acha que aquilo não é postura de ídolo? De jeito nenhum. Se fosse no teu time e você soubesse disso, vocês iriam cobrar no vestiário? Tipo, um jogador vestiu a camisa, repercutiu mal pra caramba. Iam cobrar ou não? Deixa passar. Vamos lá, se fosse no meu time, se fosse daquela época, com toda certeza teria cobranças e fortes, e muito fortes. É que o futebol hoje, a cobrança ela não está sendo da forma como foi no tempo passado. Está muito branda. E até mesmo entre os jogadores, a cobrança não está sendo... eu vou dizer um que passou pelo Flamengo, foi o último que eu vi, que a cobrança dele foi o Diego Ribas. Esse... Realmente, ele, dentro do Flamengo, ele trazia aquela cobrança que existia no passado.
Mas depois disso, em outros clubes eu não vejo, não. E agora, para fechar, Euler, com essa sua relação com o Vasco, você acha que vai mudar alguma coisa no Vasco? Porque é desanimador. Você vê o Vasco potência que era com você, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário, ganhando tudo, brigando por tudo, e o Vasco nessa situação que está hoje em dia. Aí vira a SAF. A SAF ainda não deu jeito. Você acredita num Vasco melhor? E o que você sente vendo o Vasco nessa má fase depois de uma era tão vitoriosa naquela sua geração? Esse é o sentimento que eu tenho também, que você teve aí, de muita tristeza, de desânimo, poder você ver o Vasco da Gama hoje. É terrível, e eu acompanho muito todos os jogos do Vasco que eu posso assistir, eu assisto os jogos do Vasco, porque eu fico na torcida para que isso venha mudar. Só que, vendo os bastidores, não acredito numa mudança. Mexe e parece que é uma mexida sem rumo, sem foco, sem objetivo. Então, assim, eu também estou muito desiludido e desanimado com o atual Vasco da Gama. Euler, eu queria te agradecer aí, sua participação aqui no Reis da Resenha. Admirei muito o teu futebol, te vi muito jogar. Você realmente era um cara que fazia muita diferença. Não tinha tanta mídia quanto eu acho que merecia. Porque, né, você jogava com o Romário. Aí a mídia era muito pro Romário. Jogava com o Miller. Era muito pro Miller. Mas, cara, eu te achei um jogadorzaço. E que honra falar aqui contigo. Muito obrigado por participar do Reis da Resenha, irmão. Cara, eu que te agradeço. Eu te acompanho aí em todas as redes sociais, em tudo que você está aí. Amo vocês. E só tenho que agradecer mesmo por participar do seu programa, por estar aqui, podendo fazer aquilo que a gente mais gosta, que é poder falar de futebol. Então, tamo junto aí, cara. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Só para não deixar passar em branco, você ainda quer ser treinador, né? É a sua profissão atual. Sim, eu estava na Espanha fazendo a licença da UEFA de treinador, estudando futebol. Também estava como técnico lá e volto para o Brasil com esse objetivo. Mas eu venho, Pilhado, com um plano de carreira. E esse plano de carreira meu, ele parte de um princípio. Começar no sub-20, para que daqui uns 3, 4 anos eu possa avaliar o futebol brasileiro, o mercado, e ver se realmente vai valer a pena poder dar um pulo para o profissional. Mas a princípio é isso, é começar no sub-20. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, filho do vento. Tamo junto e muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí o Reis da Resenha. Vocês já sabem, agora também na TV Jovem Pan, Reis da Resenha, a melhor resenha de bola que você tem aí no YouTube, na rádio e na TV. Um abraço, uma boa noite para todos vocês. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.